vamos iniciar agora o Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis, o item 11. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele tivesse afastado, desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas. O homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e, até o fim de sua vida, arrasta a uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de se lastimar por não obter sua cura? Não. Porque poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Neste momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Senhor Jesus e a esses benfeitores amigos, agradecendo de forma especial por esta oportunidade da leitura, do estudo, da reflexão do nosso livro Memórias do Suicida. Pedimos a esse Pai amoroso, ao nosso irmão maior e a essa espiritualidade amiga que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que abençoe aos nossos irmãos, a quem dirigimos as nossas melhores vibrações, a quem pedimos a Deus para que a sua misericórdia possa alcançá-los e eles tenham a condição de também participar desse estudo, observando a bondade de Deus, tendo a certeza que o auxílio chega para todos aqueles filhos queridos que, apesar de terem cometido equívocos, certamente terão outras oportunidades de retornarem à estrada abençoada da vida na busca do progresso. E aqui estamos, Senhor, te pedindo para que eles, à distância, tenham um momento de tranquilidade, de refrigério, para poder assimilar o conteúdo que será trazido pelo nosso companheiro Mário nesta noite. Que a bondade e o amor de Deus nos conduza, que as mãos de misericórdia do nosso Mestre Jesus possam estar sempre dirigindo a todos nós pelos campos da paz. E que esses benfeitores amigos, o senhor Cair Bachutel, Dona Ivone Pereira e os demais e bondosos amigos espirituais recebam o nosso agradecimento sincero pelo auxílio que certamente não nos falta. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e que seja, em nome do teu infinito amor, Mestre Jesus, desses benfeitores bondosos de Maria de Nazaré, essa querida e amorosa Mãe que está atenta às necessidades de todos nós, agasalhando-nos com tanto carinho em seus braços fraternos, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para início deste momento abençoado de estudo da noite de hoje. Boa noite, vocês que estão chegando, ND Dias e Yasmin, e recebam também, em nome de Deus, as melhores vibrações. Um beijo a todos. E que Deus nos abençoe nesta noite de estudo. Do livro Memórias do Suicida, a página 128, nós estamos no segundo parágrafo, que diz assim: o que contemplais em vós mesmos, neste momento inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória
que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. De agora em diante desejareis certamente aprender algo em torno de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subia ao estrado para novo exame demonstrativo. Voltava, porém, repetindo no semblante antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombra de dúvida, em mim próprio, a existência concreta no meu eu imaterial do ser espiritual que neguei. Nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Chegamos, Mário. Que Deus abençoe teu coração. Passando para ti. Boa noite a todos. Som tá ok? Som? Ok. É que aqui eu não consigo ver o som. Aquele movimentozinho. Alto e bom som. Mano, no final você coloca a mensagem, ok? Ok, então, vamos lá. Nós vemos que o Belarmino tinha passado pela regressão, pela visão de tudo que ele tinha passado na Terra, chegando até o momento do suicídio. Então o Teócrito, além de falar que eles eram imortais, que era um foco do eterno, que derramava sobre toda a sua criação as bênçãos do progresso, ele diz que é um momento solene. De certo marcará etapas decisivas na trajetória, que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. Ou seja, sem sofisma, sem subterfúgios, sem ideias que nos façam acreditar em meias verdades, como se fosse realidade. Daquele momento em diante, seria para ele uma nova fase. Era a didática do plano espiritual, colocar neles a certeza da continuidade da vida. Cada um de nós passou por um momento
não só através do estudo, mas algum momento da nossa vida que nós tivemos a certeza do plano espiritual junto a nós. E estar junto ao plano espiritual é saber da imortalidade da vida. Cada um de nós passou por algum momento em que não tivemos mais dúvida acerca do plano espiritual. Seja no momento de dor, seja num momento mediúnico próprio, seja através do contato com algum médium que pode atestar para nós essa certeza da imortalidade. E o que a gente tem que fazer agora? Consolidar isso dentro de nós. A apresentação já foi feita. Mas será que já consolidamos? Muitas das vezes somos trabalhadores, somos estudiosos, estamos dando a nossa cota de trabalho, mas diante das lutas, o que nós fazemos? Ideia de suicídio, ideia de fuga, ideia de que os guias me abandonou, os benfeitores me abandonaram, os espíritos me deixaram a só. Não vou mais ao trabalho. Isso não quer dizer que não tenhamos valores, que não tenhamos conhecimentos, mas é um momento de fraqueza, que é mais comum do que a gente imagina. E vemos isso com muita frequência. Por quê? Ou porque o conhecimento está na periferia, ou porque deixamos o orgulho ou a mágoa falar mais alto. Num momento desse, é como se a pessoa pensasse unicamente em si próprio. E quisesse, mesmo que inconscientemente, afetar os guias espirituais, como se pudéssemos, né? Já que eu estou passando por isso, é sinal de que você não me socorreram, então não vou mais ao trabalho. Estou abandonando a casa espírita. Eu não vou mais ao trabalho que eu faço, trabalho mediúnico,
trabalho de visita, trabalho de oratória. E assim pudéssemos afetar os guias espirituais ou aqueles que conosco convivem. Mas isso é uma infantilidade. É colocarmos o nosso orgulho acima das nossas convicções. Eu estava relendo há pouco tempo, semana passada, uma biografia de Inácio Bittencourt, feita por um companheiro, era até uma apostila. E ali a gente conhece, mais do que aquela mini biografia que a gente conhece dos grandes espíritos do Brasil, a gente conhece algumas lutas do benfeitor Inácio Bittencourt, e a gente passa a olhar com mais admiração. Se a gente já tem admiração pelo Inácio Bittencourt, depois que a gente lê a biografia, aqueles casos, as entrevistas que ele dava, a gente vê que ele se preocupava muito pouco com ele próprio. Estava preocupado com a doutrina espírita. Teve um episódio bastante interessante. O arcebispo do Rio de Janeiro botou uma nota no jornal de que os católicos não deveriam ajudar o Abrigo Teresa de Jesus, que apesar do nome, não era uma entidade católica. Inácio Bittencourt, no dia seguinte, coloca uma nota no jornal Espírita Aurora, conclamando a todos os espíritas que ajudassem as obras católicas. Não rebateu a ideia, não foi contra o companheiro que estava errado. Diante da multa que ele tomou e que depois conseguiram reverter, a gente fica de ver a tranquilidade de Inácio diante daqueles ataques, né? Que para ele o que menos importava era a pessoa dele. Uma vez no encontro, numa avaliação do encontro, eu apresentava a parte histórica, que era falar de Inácio Bittencourt. E numa das avaliações, na avaliação, Inácio virou para mim e disse assim, através do tio Alto: falaste bem, falaste de mim. Mas eu acho que gastaste muito tempo comigo. Poderias ter falado de Jesus.
Olha que grandeza, gente. Poderias ter falado de Jesus. A gente fica pequenininho, né? Diante de uma alma dessa. Convicção, né? Convicção. Então, Inácio, essas grandes almas, vêm ensinar para a gente isso. Vocês têm que adquirir convicção. Porque a dor bate na nossa porta todo dia, gente. Todo dia, cada um de nós tem problemas novos. Mentira ou verdade? Todo dia. Verdade verdadeira. Excetuando as vidas, todo mundo. Então, gente, isso aqui que ele fala para o Camilo, para o Belarmino, está falando também para nós. Está falando também para nós. Elemento de convicção. Precisamos criar em nós isso. Meditarmos mais. Rever certos conceitos. Tirar alguns conceitos materialistas que a gente tem às vezes da vida. Que mesmo sendo espírita, nós às vezes fazemos colocações como se desconhecêssemos a vida do espírito. Diante de um crime, diante de um grande roubo à nação, político principalmente, nós temos um pensamento espírita à primeira vista, no primeiro momento. Cada um de nós. Mas é porque nós não aprendemos ainda a pensar como espírita, né? Não que não devemos achar que quem esteja errado tenha que ser punido. Não é isso. Cada um vai ter um calo diferente, né? Não é que sejamos bonzinhos. Não é que devemos ser omissos. Não é omissão. Mas às vezes emitimos conceitos como se a própria lei não fosse se encarregar dele. Como se a própria justiça divina não já estivesse junto a ele quando ele errou. Isso é motivo de convicção. Então, essa certeza da imortalidade
E que continuaremos a ser o que somos do lado de lá, e se buscarmos o suicídio, continuaremos com o sofrimento que daqui quereríamos fugir, acrescido do sofrimento do próprio suicídio. Essa convicção da imortalidade é o antídoto contra essas ideias em nós. Que diante da dor, mesmo o espírita tem tido essas ideias. Os guias me abandonaram, não quero mais trabalhar, minha vida acabou, para que isso? E assim nós vamos, desfilando um rosário de reclamações, esquecido de que naquele momento a dor está burilando o nosso espírito imortal. E que essa mesma dor, a grande maioria das vezes ainda, é fruto do nosso passado. Nós ainda não temos quilates espiritual para ser Marte. Não sofremos ainda pelo Cristo. Sofremos pelos nossos próprios deslizes do passado. Sofremos pela consequência da coisa de estar na Terra. Mas pelo Cristo, propriamente dito, pela doutrina espírita, ainda estamos longe desses testemunhos. Nós é que pensamos que é diferente. Aí ele diz aqui, isso foi só para falar a primeira frase. De agora em diante, desejarias certamente aprender algo em torno de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino. Olha o tema do livro aí de Leon Denis: ser, destino e da dor. Do ser da vida, da dor e do destino. Malgrado os pergaminhos que ostentais com galhardia na terra. Ou seja, apesar de todos os diplomas que vocês têm, malgrado todas as distinções e honrarias, todas as honrarias que recebemos dos homens, que tanto assentava as vossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Tudo que ensançavam a nossa personalidade, todos os nossos diplomas, todos os nossos conhecimentos, malgrado tudo isso, desconhecíamos a nós mesmos, de que somos espíritos imortais. Aí ele mostra que o Belarmino voltou para o lugar dele,
depois daquela alocução toda, voltou, porém, refletindo no semblante, antes abatido e carregado, que aleluia de esperança. Então ele começou aquela regressão abatido e desanimado, e agora trazia uma aleluia de esperança. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: olha que bonito isso. Sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar. Lembra que ele era positivista, né? Sem sombra de dúvidas, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal. O próprio fato de ser imortal já implica termos sido criados por uma mente grandiosa, por um pensamento grandioso. O próprio fato de ser imortal já implica termos sido criados por alguém pelo menos imortal, se não eternos. E volto a dizer aqui o que eu falei semana passada ou retrasada. É uma ideia grandiosa essa de ser imortal. Somos indestrutíveis. Seremos sempre nós mesmos, cada vez melhores. Jamais deixaremos de ser. Quando ao nosso lado, tudo deixa de ser. Todo mundo material deixa de ser. Pode deixar de existir. Mas nós sempre seremos. É uma ideia grandiosa essa. E admitir essa ideia já temos uma decorrência dessa ideia. Se eu sou imortal, para que eu sou imortal? A primeira ideia é por quem eu fui criado imortal. E você chega a um ser divino. Depois desse ser divino, você pergunta o para quê, o porquê. E vendo que você é capaz de evoluir, você percebe que foi criado para ser sempre melhor. Em decorrência disso, advém você pensar que, se eu sou sempre melhor, chegará um momento que eu não precisarei mais ser. Eu já estarei no estágio de perfeição. É filosófico isso. Um pensamento de base permite que você deduza outros.
e faz-nos perceber que se somos assim, o outro ao nosso lado também é Senhor da mesma imortalidade, criado pelo mesmo Pai. Isso nos torna irmãos. E sabemos que o que não aprendeu hoje, aquele que não quer aprender hoje, ficará para trás. Mas um dia terá que acordar. É a lei do progresso. Porque de que valeria a imortalidade ter sido criado por um ser eterno, grandioso, se fosse para ficar estacionado? O plano do Criador tem que ser maior do que as nossas simples perspectivas, elucubrações, entendimento. Então, uma ideia vai permitindo que outra ideia chegue. E aí todos nós percebemos que todos iremos caminhar. Todos somos de Jesus. E a par disso, entendemos a lei do progresso e aquela frase de Jesus: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Jesus não diz: alguns serão salvos. Ou os poucos se perderão. A palavra de Jesus tem peso, né? Nenhuma se perderá. Então isso é um alento para todos nós e para os nossos irmãos suicidas que nos ouvem neste momento. E para todos nós que estamos aqui fortalecendo as nossas convicções. Desse modo, passamos a ter uma grandiosa visão do mundo porque passamos a ter uma grandiosa visão de Deus. Uma coisa decorrente da outra. Essa conquista para Bellarmino já era um passo grandioso. Ele que passou a vida inteira, digamos aí meio século,
acreditando que tudo era matéria, que o pensamento dele era a secreção do cérebro, pertencendo unicamente à matéria, vemos aí Belarmino ganhando novas convicções. Em verdade, era tudo o que ele precisava. O que dá ao descrente, se não a crença? O que dá àquele que não enxerga, se não a luz? Então ficamos aqui com estas reflexões do Belarmino, que adquire essa certeza no momento que ele patenteia positiva nele mesmo todo esse conhecimento. Que Jesus nos abençoe nesse momento, para que possamos também nós permanecermos firmes diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas. Que Jesus nos abençoe. Jesus Cristo continue nos auxiliando e protegendo hoje e sempre. Todos acabaram de tomar o seu passe e seguirão para a seus lares com a vibração recebida na casa dos estudos, do passe, dos seus próprios guias espirituais. Alguns perguntarão: o que é a caridade? E nós responderemos: olhem em volta de todos e percebam a extensão do serviço de bondade que Jesus nos autoriza a cumprir. Os que estão aqui, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, são todos autorizados por Deus, na figura de Jesus, a desenvolver a capacidade de doar-se em favor do semelhante. Outros estão desenvolvendo a capacidade de entender o semelhante, e outros ainda aprendem a caminhar com firmeza, criando dentro de si condições para perseverar no bem. Quando observamos a ação da caridade na terra, junto aos homens, observamos que Jesus nos dá a oportunidade de agir para nos melhorarmos. Já é a caridade de Deus para nós. Se nós temos a possibilidade
de agir em favor dos semelhantes, nós praticamos a caridade. Mas o fato de termos esta autorização para trabalhar é a caridade de Jesus em nosso benefício. Por sua vez, quando nós auxiliamos alguém ou deixamos alguém auxiliar a mais alguém, ou criamos condições para pessoas exercerem o bem infinitamente, também estamos criando condições para que as pessoas pratiquem a caridade. Nesta cadeia de ações tão interessante, tão importante, verificamos que todos agimos obedecendo a uma lei geral que existe na Terra. É preciso aprender ou praticar a caridade para que as criaturas aprendam a ser boas. Então, quando nós dizemos assim, estou aprendendo ou fazer caridade, ela pode perfeitamente substituir essa afirmativa por esta outra. Estou aprendendo a fazer o bem. E de posse desses atos, no início, como se fossem atos que nos são impostos, mas depois feitos por nós espontaneamente, poderemos dizer que estamos aprendendo a fazer todo o bem possível ao alcance das nossas possibilidades, das nossas mãos, e diremos com carinho para Deus: Senhor, ajuda-me a praticar a caridade, ou seja, Senhor, ajuda-me a trabalhar em teu serviço para que eu aprenda a ser bom. É assim que nós todos devemos também pensar em torno da caridade. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja e traga para cada um de nós um pouco da mensagem do amor ao próximo. Muita paz, meus filhos, muita paz mesmo para todos nós.